Bora lá. Então, vamos lá para o primeiro. Estou aqui com a Bruna Sais, minha aluna. Sabe o que eu estava Olá. pensando? Eu estava pensando assim, esses dias, quem que falou para mim? Ah, faz 10 anos que eu estou tendo aula com a Titi, porque começaram lá em 2008. Você também é quase nessa época, né? Acho que foi bem 2008 mesmo. Nossa, gente, viu? Nossa, É assim que é bom, vamos celebrar de uma maneira, muito boa. né? De uma maneira bem extravagante, talvez, né? Fazer essas coisas loucas, tá vendo? Teacher passa vergonha e chama aluno também. Porque Não é porque não. por que não? Vamos estrear logo longe, né? Fala aí, Bru, você tá morando no Canadá, né? Isso, eu tô morando no Canadá, em Ottawa, que é a capital do Canadá, e eu tô morando aqui já tem 2 anos e alguns meses. 2 anos já? 2 anos já. Eu tava pensando nisso semana passada, eu falei assim, mas como assim já tem 2 anos? Muito rápido. Nossa, eu tô passada. Eu não lembro de ter visto tanta foto sua assim no Canadá. Gente, 2 anos. É, 2 anos. Caramba! E assim, como é que foi? Você acordou, olhou na janela e falou: ai, tô com tédio, quero ir embora do Brasil. Então, hoje aqui eu fiquei pensando para poder contar a história. O Canadá surgiu na minha vida. Eu acho que eu tava. Falei assim: oi, tudo bem? Ai, eu quero ir aí. Aí nasceu um país pra você. Eu acho que eu tava no primeiro ou no segundo ano da faculdade. Foi mais ou menos nessa época, assim, tipo, 2018, 2008. E aí eu pensei, falei assim, ia ser legal estudar fora do país. Morar uns 2 anos fora. Minha intenção inicialmente era voltar. E eu queria ir pra Alemanha, né? Mas eu não falava alemão, Bem perto. né? E aí eu falei assim, bom, já tô nessa coisa do inglês, né? E Onde por que eu que a vou que fala Alemanha? inglês? Assim? O que você pensou primeiro na Alemanha? Por causa da sua carreira? Não sei, eu acho que eu gosto do país, é um país que eu nunca fui lá, quero conhecer. Uhum. E aí eu falei assim, queria morar uns 2 anos na Alemanha, né? E aí eu falei assim, mas eu não falo uma palavra de alemão. Só chucrute. E eu já. É. E aí eu já tava fazendo inglês, eu falei assim, bom, o inglês tá encaminhado, pensava eu naquela época. Aham. Você Mas começou assim, fazendo inglês aonde? Assim, você começou sozinha, carreira solo? Na a escola? estudar eu comecei. Tem um pouco aquele da escola, né? Escola pública, aquela coisa meio michuruca. Eu nunca gostei de inglês, pra ser sincera. Eu tinha pavor de inglês. Ai, essa agora eu Sério. não sabia. Não, mas isso acho que era coisa de adolescente que falava assim, todo mundo quer falar inglês, eu não quero falar, eu sou diferente, eu não quero falar inglês. Ai, pivô, pra Mas ocupar a língua. pois é. Aí eu peguei e aí eu comecei a escutar música e ver série e legenda. E aí eu aprendi, sei lá, 5 palavras que eu repetia o dia inteiro, deixava minha mãe louca. Aí você falou, sou bilíngue. Eu sabia really, minha mãe falava comigo, eu falava really. Ai, sua mãe, para de frescura, menina. Ficava o dia inteiro. E aí eu comecei a aprender uma palavra ou outra, eu falei assim, não, vamos aprender, por que não, né? E aí Aham. eu gostei, e foi legal. E aí, dessa ideia, eu falei assim, não, eu quero, em algum momento, depois que terminar a faculdade, eu quero estudar fora. Aham. E eu falei assim, e aí eu nunca tive vontade de ir para os Estados Unidos, que também fazia parte dessa coisa meio revolts. Fala, não quero ir com a massa. Não quero ir com a massa. Aí eu falei assim, Canadá. Aí eu vi alguma coisa do Canadá, e eu procurei, gostei. E eu falei assim, algum dia eu quero ir pra lá, morar 2 anos, voltar pro Brasil e ver minha vida aqui, perto da minha família, tudo. Gente. E aí meu marido sempre quis morar fora. E eu falava assim, não vou morar fora pra sempre, não, 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 não. Só Já que viu? foi acontecendo várias coisas, vida foi, eu falei assim, não, tá, pra mim chega, quero morar fora. Fala, E vamos. aí a gente, Não se misture com essa aí a gente juntou gentalha. as duas coisas. Mas Daí eu assim, falei assim, vamos pro Canadá? Aí a gente falou assim, vamos ver. Desculpa. Ah, ele também concordou em ir para o Canadá? Ou você falou, não, se é para morar fora, vai ser no Canadá? ele queria ir pra qualquer lugar. E aí eu falei assim, não, eu quero ir pro Canadá. Tá. Tanto é que depois, quando a gente começou a ver as coisas de imigração, onde que dava pra ir, ele falou assim, dá pra ir pra Irlanda, ou dá pra ir pra Austrália. Eu falei assim, não, eu quero ir pro Canadá. Uhum. Era uma ideia meio fixa já. E aí, assim, ele também tem inglês. Isso, também. Uhum. E como é que foi Porque também, esse trâmite de
de decidir morar num país. Você já tinha saído do país alguma vez? Não, foi a primeira vez que eu viajei pra fora. Já Eu mal viajei dentro do né? Brasil. Nossa, já saiu estreando, assim. Assim, é bom porque agora com a internet, YouTube e tudo mais, a gente conseguiu pesquisar muita coisa. Então, a gente não sabia como ia ser aqui, mas antes a gente tentou se preparar ao máximo. Uhum. É muito então, é bastante burocrático, mas bom, eu não posso dizer quanto aos outros países, mas eu acho que tem uma política de imigração mais aberta. Não é nada daquela coisa que as pessoas, que a gente vê às vezes umas matérias falando assim, o Canadá quer brasileiros. Não é isso. Não é verdade. Olha, é verdade, é bom você ter dito isso, porque eu vi hoje no LinkedIn a mesma coisa. Canadá é clickbait. falou e eu tô aqui. Prazer, brasileira. Aqui, ó, meu passaporte azulzinho. Então não é, nossa, é fake news. Não. Eles estão abertos para a imigração, sim. Eles precisam de mão de obra qualificada de forma geral. Mas não é assim, não, você é brasileiro, então você chega lá e faz e acontece. Fala brasileiro, pode passar direto aqui. Não, e é super burocrático o processo, mas quanto tempo é possível. O nosso processo demorou 2 anos e meio. Nós fizemos totalmente do Brasil. Ave Maria! Nossa, bastante. Não, mas a gente já sabe de casos que demoraram 6 meses. Tá. Então... E casos que demoraram 7 anos. Credo? O que analisa? É porque é presencial ou é tudo pelo correio? O nosso foi tudo pelo correio. É porque depende, porque assim, eles têm mais de 50 tipos de categoria de imigração. Ave Maria. Então, depende como que você está aplicando para poder vir, como que você está se candidatando, sei lá qual é a palavra. E depende do processo. E depende do processo que você está fazendo. Tá. Eu acho que, acho que antes, bom, eu não entendo dessa parte de imigração, mas hoje eu sei que muita coisa é unificada pelo Express Entry. Então, que aí é um sistema de ponto, né? Mas aí eu não sei se facilitou. Eu acho que facilitou porque meio que unificou as coisas. Pontuação de... tudo. Aí, por exemplo, se você tá numa profissão que tá em demanda, aí você soma tantos pontos. Se você tem 10 anos de experiência, você soma mais tantos pontos. Isso inclui também, por exemplo, os seus estudos, você é no idioma. Isso, aí o pessoal normalmente faz o IELTS, eles não aceitam o TOEFL, normalmente é o IELTS que as pessoas fazem, aí a pontuação do IELTS vale tantos pontos para imigração. Aí agora, porque assim, essas leis de imigração mudam o tempo todo. Aí agora tem uma coisa também, porque o Canadá tem 2 línguas oficiais, né, que é o inglês e francês. Antes você só precisava de uma ou outra, agora se você fala, por exemplo, as 2, aí você soma mais 10 pontos, sei lá. Você soma mais uns pontinhos. E aí agora também tem uma coisa que se você tem um irmão que mora aqui já, que já tem a residência permanente, que eles chamam, né, que seria o green card aqui. Se você já tem um irmão, aí você soma mais alguns pontos. Então, assim, é um sistema de pontos. Aí eu não sei qual que é a frequência, eles fazem um sorteio e fazem uma nota de corte. E aí eu já vi essa nota de corte variar entre, tipo, 600 e não sei quantos, e às vezes tá 395. Então, eu não sei o que eles consideram, mas eu sei que dá uma variada boa aí. E você teve ajuda de despachante, alguma coisa? Eu não fiz esse processo, eu fiz um outro processo que também nem sei se ainda existe, mas sim, a gente fez com uma consultora de imigração. E eu conheço gente que fez sozinho, eu não arriscaria, porque eu acho que o dinheiro que você gasta com o consultor é o mínimo de dinheiro que você vai gastar, né? Tipo, perto de tudo que você gasta, é um dinheiro que quase não faz diferença. E o dinheiro é em real ou é em dólar canadense? Aí depende da pessoa com quem você trabalha. Eu trabalhei com uma pessoa, nós trabalhamos com uma pessoa, era em real. Tá. Isso lá em 2014, né? Então já faz um tempo já. Foi quando a gente começou. Foi trabalhando, foi fazendo suas coisas.
Isso, aí a gente continuou a estudar inglês, foi investindo melhor, foi ir pesquisando várias coisas, Uhum. para ver como era a vida aqui, até pra gente saber um pouco mais da cultura, né? Porque a gente nunca, porque normalmente tem muita gente que faz o que eles chamam de visita exploratória, acho que é isso que chama. É. Então, o pessoal vem, aí você fala assim, não, eu tenho intenção de morar nessa e nessa cidade, aí você vai lá, fica um mês, conhece, vê se o seu estilo de vida se enquadra naquela cidade, mas como a gente tinha um dinheiro mais curto, não dava pra falar assim, a gente vai nessa. Porque a gente pensou, uma vez que a gente estiver lá, pra gente mudar, tipo, o mais difícil que é sair do seu país, a gente já tava fazendo. Sim. Né? E se a gente chegasse aqui e não gostasse dessa cidade, a gente tentaria outra e outra, e sei lá. E se não der certo, volta pro Brasil, né? Mas a nossa intenção é ficar e a gente tá ficando. Vocês estão na mesma cidade que vocês se mudaram Isso, então, a gente, não sei se deu sorte como que é, mas a gente gostou bastante daqui. É mesmo? É uma cidade, assim, não é uma cidade grande, comparado com São Paulo, né? É uma cidade bem menor. Eu acho que eles fizeram tipo 1 milhão de habitantes há um pouco tempo atrás. Quando a gente chegou, nem tinha 800 mil habitantes. Você falou? Então. E aí, mas assim, a gente mora no centro, então parece uma cidade grande. Então tem restaurante, tem alguns restaurantes 24 horas, tem supermercado 24 horas. E então, para isso, não deu tanto impacto, eu acho. No começo, algumas coisas eram meio estranhas, assim, mas aí a gente se acostuma, né? E quando você chegou e teve que falar inglês, assim, tipo, só em casa só falava português, o que você sentiu? Assim, você falou, tô cansada, com dor de cabeça. Deu medinho. Eu saí do Brasil fluente, né? Inglês fluente. Aí chega aqui e você fala assim, não sou fluente, não. Gente, e o pessoal é paciente, assim, para entender essa... Super. É mesmo? Porque aqui tem muito imigrante. Assim, muito. O pessoal falava que era muito imigrante e você não faz ideia de quanto imigrante que é. Muito imigrante. Nossa! E aí, logo que a gente chegou, tava frio ainda. E a gente falou assim, não, a gente compra as roupas de frio lá porque a gente já compra tudo adaptado mesmo, né? Sim. Então a gente foi comprar, assim, casaco ainda tava bom, mas a gente foi comprar bota e aí a gente foi, tipo, chegou e foi pro shopping. E aí a gente tinha um pouco de, né, aquela coisa pra poder falar que você não tá acostumado, né? E aí todo mundo ficava prestando atenção e ajudava e fazia um esforço tremendo pra entender. Então, assim, todo mundo, no geral, até hoje, assim, não são todos que tá nessa boa disposição, mas a grande maioria, sim. Então, todo mundo nesse sentido, todo mundo é bem bacana. E a questão, assim, que você falou, tem bastante imigrante. Por exemplo, eu tenho alunos que moram em outros países e falam que eles sofrem um pouco, sabe? Com preconceito, quando falam que é brasileiro, isso, aquilo. Como que... Assim, mas dos nativos ou de outros imigrantes? Nativos de outros países. Como que é aí? Eles têm essa coisa ou pelo fato dessa imigração eles já estão mais, tipo, flexíveis? Então, eu acho que é isso. Pelo que eu senti, a grande maioria é bem tranquila. A gente vê no jornal casos bem isolados que acontecem de alguém, ou se alguém tá falando alguma outra língua, alguém grita, volta pro seu país, ou você vai estar aqui, você vai falar inglês. Então, assim, eu já vi esse tipo de notícia, mas é muito raro, é muito raro. Inclusive, aconteceu um caso em Vancouver, com uma brasileira também, acho que a menina tinha uns 16 anos, estava indo lá para estudar, e aí ela tava falando no ônibus, e aí uma pessoa no ônibus começou a encrencar, e aí na hora que a mulher desceu, ela ainda jogou a mochila assim em cima dela. Gente, é normal, né? Isso... Então, tipo, gente... Aí também, e assim, aqui, mais do que eu via no Brasil, tem muitas pessoas que têm problema mental nas ruas, sabe? Ou vive na rua. Então, assim, às vezes acontece alguns casos desse e a pessoa sabe que ou é alguém que é ou dependente de droga, ou é alguém com problema mental mesmo, assim, sabe? Eu acho que, no geral, a população, eles são bem acolhedores. E a segurança? Como que é a segurança? É que, pra mim, tipo, é fantástico. Então, não tenho do que reclamar. Existe violência, existe problemas, igual eu falei, tipo, existe problemas de drogas. Sim.
uma vez ou outra tem notícia falando assim, aconteceu um tiroteio. Ainda mais que eu vivo no centro, né? É onde acontece, onde acontece os casos mais bizarros, assim. Mas quando tem notícia, tipo, de alguma briga, normalmente é gangue. E é entre eles. Então, tipo, raramente tem caso de um cidadão que tava passando e, tipo, foi atingido por uma bala perdida. Não existe isso. Então, assim, houveram tiroteios na rua tal. E aí, normalmente, são membros de gangue brigando entre eles. Nossa, que diferente. E você, como mulher, o que você se sente aí andando, assim, por exemplo, vai no mercado, vai fazer alguma coisa. Como que é essa abordagem, assim, o seu sentimento? Eu vou tranquila. Quando eu morava no Brasil, qualquer coisa... Eu saía, eu chegava, eu andava de ônibus, né? Então, sempre tinha alguém me esperando no ponto. Eu tava chegando em casa e falava assim, tô chegando. Aí eu ia meu marido, eu ia minha mãe, minha tia, tipo, às vezes minhas primas mais novas do que eu ficava esperando no ponto. Mas tinha alguém. Mas tinha alguém, porque eu não voltava pra casa sozinha. E aqui não, aqui eu ando à noite. Às vezes eu saio, aí ou meu marido não tem casa, ou ele não tá afim de ir, eu vou sair e volto tranquila. Ai, que ótimo. Então, eu não tenho problema. Aí ainda minha avó fala assim, mas você saiu sozinha? Eu falo assim, saí, vó. Tá tudo bem, eu tô viva. Deixa eu te perguntar, sobre comida, o que o canadense come? É batata também? Então, como é que aqui como tem muita gente, é a mesma coisa acho que no Brasil. Eu achava que tinha várias coisas que eram brasileiras, e eu falava assim, não, isso é super brasileiro. E aí hoje é que eu vejo na seção de comida italiana, eu falo assim, nossa, eu jurava que isso era paulista. Então é um mix de tudo. É um mix de... Eles têm algumas comidas que eles falam que é a tradicional deles, tem o poutine, que aí é batata frita, aquele molho gravy e queijo. Não conheço esse molho. É tipo um molho de... Sabe quando você faz carne e fica aquela coisa no fundo da panela e aí você faz um molho daquilo? Sim. É basicamente isso. É tipo um molho de carne. É bem gorduroso. É gostoso. Mas é bem gorduroso. Ai, mas às vezes... E aí tem as variações do poutine. Oi? O nome do molho é? É molho gravy. Gravy. E o prato chama poutine. Aí o original é batata frita, o gravy e o queijo. É o queijo curd. É tipo um... Como chama aquele queijo? É tipo um queijo meio... sozinho, assim, mas eu gosto. Não, Tem 200? Aquele que a gente faz... tipo, sabe aquele que a gente faz churrasco? Tipo um queijo coalho, mas não é tão gostoso, ele é mais sem gosto. Mas aí com molhinho... Mas ele tem aquela textura assim do queijo coalho. E aí eles fazem as variações, né? E coloca bacon, coloca carne de porco, faz de tudo. Gente, ai, que gostoso. Eu acho gostoso, tem gente que não gosta, eu gosto. É mesmo. E aí tem também o maple syrup. Ai. Que aí é legitimamente canadense. Tem é bom, né? Nossa. É gostoso. Então, quando eu cheguei aqui, eu não gostava muito, não. Eu provei umas 2 vezes, aí eu colocava às vezes na panqueca, agora eu coloco em tudo. Então você faz no pão, passo no corpo pra me bronzear. Não é? Ai, nossa, eles têm aqui, é bem gostoso. Eles têm a época do maple, é mais ou menos em março, assim, quando começa a descongelar, e aí é época de colheita. E aí, entre março e abril, eles têm um negócio que chama Sugar Shack. E aí você vai nesse lugar e aí coloca maple em tudo. Então, a gente fez esse ano, você vai tomar café, aí eles trazem bacon, ovo, panqueca, o feijão aqui é doce, aí eles trazem esse feijão doce, presunto e linguicinha, assim, e aí você coloca maple em tudo e come. Fica uma delícia. No café. No café. Tudo. Maple no bacon é uma delícia. Nossa, que assim, colesterol chega a gritar, né? Ai, gente, que saudável não é. Depois é só chupar uma folha de alface, fica tudo certo. Não é? Deixa eu te perguntar, e o choque cultural? Tá tendo, porque são 2 anos, mas tem muita coisa acontecendo, por mais que seja um país, assim, correto, seguro, às vezes dá aquele, né? Você fala...
Eu acho que a coisa mais difícil, assim, é você... Porque, assim, eles são muito... O canadense, né? Ele é muito educado. Então, assim, eles... Então, assim, eles não vão chegar pra você e vão falar assim... viu, você faz isso pra mim? Ou tipo, você tá fazendo isso errado. Eles não vão falar isso. Putz. Eles vão sugerir que você faça alguma coisa diferente. Ou pra pedir, eles falam assim, você não quer fazer isso pra mim, por favor? Aí você fala, ih, errei. Então, até você entender que, ou até mesmo pra corrigir, às vezes, se você fala alguma coisa errada, tipo, eles não te corrigem. Você pensa. Só que aí, quando você fala alguma coisa errada, eles pegam e falam assim, tal coisa. E aí eles falam da forma certa. Então, tipo, isso é eles te corrigindo. Ou quando eles vão pedir, aí eles falam assim, você não quer fazer isso pra mim? Você não gostaria de estar fazendo, né? Aí entra o telemarketing. Então, isso existe mesmo. Então, quer dizer que os modal verbs que a gente usa, que a gente ensina, é usado. Sim. Com certeza, com certeza. Aí eu ainda falo, eu brinco com os meus amigos que eles são passivos agressivos, porque eles não vão falar assim, viu? Sua roupa tá curta. Aconteceu com uma amiga minha assim, dali na praia com biquíni, e eles não falam assim, sua roupa tá inapropriada. Eles vão falar assim, mas você poderia usar um shorts, né? Então eles são meio passivo-agressivos, assim. Então até você entender que essa sugestão que eles estão fazendo, na verdade, é um pedido, ou na verdade sei lá. E você não soou. E agora, assim, porque a gente aqui no Brasil, a gente não tem essa. A gente já, às vezes, fala na lata. Já pede, até para poder pedir um café porque a gente fala assim, eu quero isso, eu quero uma coca. Aí vai o I want, né? Então eu falo, I want a coke. Não é. É tipo, may I please have a coke? Viu, gente, isso existe. Então tem que usar mesmo. E pior foi eu voltando no Brasil depois, né? Quando eu fui visitar a família ano passado, aí eu falei assim, eu posso ter uma coca? Gente, e realmente o pessoal fala, né? Que se você não usa esse tal do may I have, can I have, could I have, as pessoas falam, mas rude, Essa aqui, eu não sei como nos Estados Unidos, mas aqui eles usam muita coisa do pardon me. Em Londres. E aí eu tenho mania de falar, Eu falo, E aí nessas do passivo-agressivo também aconteceu uma pessoa com quem eu tava trabalhando falou assim, E aí eu escutei ela falando assim, this is so rude. Mas ela falando com ela mesma. Eu falei assim, mas ela tá falando com ela mesma ou ela tá falando comigo? Porque eu falo... Posso interromper? É comigo? Aí que tá. Eles acabam se ofendendo, mas a cultura até se adaptar com tudo isso, né? Uhum. Então eles são bem assim na deles. Pra esse tipo de coisa. No outro lado é assim, se estiver acontecendo alguma coisa na rua, ou alguém passar e você fala assim, não, isso não é justo o que tá acontecendo, eles falam assim, viu, você tá sendo rude, você não tá certo, por favor, pare com isso. Se tiver acontecendo alguma coisa, tipo assim, se alguém for grosso com alguém que tá atendendo, e a pessoa falar assim, mas você não tá ouvindo, aí alguém da fila, um outro cliente vai falar assim, viu, você tá sendo grosso. Se você vai fazer esse pedido, você faz pedido, mas não seja grosso, vai embora. Então, nessa coisa, eles exigem que exista respeito entre as pessoas, assim, então é bem legal. Não, você falou isso, me lembrou uma coisa, quando eu tava em Londres, no metrô, a gente tava voltando da faculdade, e aí nós estávamos de pé, porque tava lotado. E aí tinha um amigo meu, indiano, sentou, porque vagou um lugar. E uma mulher tava de pé com as sacolas. Aí a outra mulher olhou pra ele, olhou e falou, você deveria levantar e deixar ela sentar. Eu fiquei assim, E você deveria, né? Levantou e falou, não tá. Aí a moça falou, não, eu vou descer já. Ele, tá, voltou e sentou. Aí a mulher, mas eu ainda acho que você deveria ter levantado. Eu não quis, né? Aí você vê que loucura, se faz isso aqui no Brasil, já vira aquela fumacinha ali. Todo mundo... Nossa, não, já começa a xingar a mãe. E aí, então, assim, para resumir, como está sendo essa sua experiência aí? Você tem, já passaram-se 2 anos o que você queria. Você quer voltar agora? Quer ficar aí? Não,
A minha intenção é de viver aqui, de ficar aqui. Então, já vim com a malicuia. E é isso que eu quero. Se algum dia mudar e eu falar assim, não, cansei, quero voltar, tudo bem também. Mas, por enquanto, é o que eu quero. É ficar aqui, E tá feliz? Tô feliz, só tive experiências positivas, assim. Assim, nem tudo são flores, não é só de paraíso. O inverno é bem rigoroso. Quantos graus aí? Todos Bom, menos. agora a gente tá no verão, né? Mas no inverno chega a menos 40. Eu acho que o primeiro... Aqui. Como que você faz o quê? Tipo, fica que nem urso dormindo? Você agasalha. Não, você agasalha. Todo lugar que você vai é preparado, então o ônibus é quentinho, dentro do ônibus é quentinho, às vezes é quente até demais. Você tá com aquele monte de casaco, touca, um monte de coisa, e aí você entra no ônibus, tá quente, aí você tem que sair arrancando porque não dá pra respirar de tão calor que fica. Então é que nem nos filmes mesmo, tem um negócio lá pra todo mundo já sair o efeito cebola, e tirando os casacos, Isso, E aí todas as roupas são feitas pra isso mesmo, então quando você vai comprar roupa, ou você vai comprar bota, casaco, tá... Até luva. Eles falam assim, aguenta até menos 20, aguenta até menos 35. Nossa. Porque o pessoal fala assim, passou de menos 10 é a mesma coisa. Não é. Se você estiver usando casaco para menos 30 no menos 10, você vai ficar com calor. Gente, olha só que loucura, né? Eles são bem organizados até nisso, né? É tudo bem preparadinho. Tem que ser, né? Porque senão ninguém ia morar aqui. Porque realmente é muito frio, é muito inóspito. A palavra é essa. Gente. Mas aí deram um jeito. E aqui não tem cidade subterrânea, porque a cidade é muito pequena. Mas se você vai para Montreal ou para Toronto, tem cidades subterrâneas, tem gente que não precisa nem sair da rua para ir de um lugar para o outro. Só igual ratinho, só no estúdio. E o que eu ia te perguntar agora, você falou, e o calorão? Também é assim? Se é muito frio, também é muito calor? Aqui em Ottawa Então no verão faz... Tipo, no ápice do verão, assim, faz faz 37 positivo, sensação térmica de 42, então fica bem. E aqui é um calor úmido. Que nem aqui no sul. Nossa, parece que você tá dentro de uma sauna, que é aquele calor cola, assim. Mas também só dura 2 meses, então. O verão? É muito rápido. Assim, esse calorão é 1 mês e meio, 2 meses no máximo. E depois igual, por exemplo, a gente tá no verão hoje, né, teoricamente. Mas já tem uma semana que já de manhã tá fazendo 12 graus, aí vai estar uns 25 durante o dia e aí a noite cai de novo. Então a gente tem que sair de blusinha de manhã. Tipo São Paulo, né? Casaquinho, depois você vai tirando. Gente, eu adorei suas experiências, Rani. Eu fiquei muito feliz mesmo, viu? Bastante novidade. Assim, é bom que, pelo menos, quem quiser saber como é que funciona, né? A viagem, trâmite, isso, aquilo. Porque qual que é o meu intuito, né? E você tá estreando tudo isso. Porque às vezes a gente vê esse povo que viaja, esse povo que mora lá fora, e a gente pensa assim, é impossível a gente conseguir isso. Não é. E é por isso que eu quero falar com pessoas reais, pessoas que existem, e nada melhor do que os meus alunos para reportar isso. Porque às vezes as pessoas falam, eu não vou falar inglês, sendo que no Brasil a gente fala português, ou então que nem esses rancinhos, né? Por exemplo, agora você vai ter que estudar ou já tá aprendendo francês. Isso, eu comecei a fazer o francês, porque assim, é uma língua oficial, mas não é todo mundo que fala. Aqui, por eu morar na capital, e a gente, tipo, você atravessa a ponte e você já tá no Quebec, que é a província francesa. Então, aqui nessa cidade tem bastante gente que fala, então é meio que faz diferença. Mas se você vai para Toronto, você não precisa tanto do francês, assim. Depende de onde você quer morar. Se você for para Vancouver, talvez é mais fácil aprender o inglês e o chinês do que o francês. Ou você também tem a possibilidade de fazer só o francês e morar em Quebec, por exemplo. Gente, que delícia. Mas olha, eu agradeço de coração toda a sua contribuição, a sua atenção, né, de estar aqui comigo. Que horas são aí agora? Agora são 4h37. 5h37 aqui. Que delícia. Então tem uma horinha de diferença. E já tá perto ainda. Tipo, não fica tão distante nas horas, o que pra mim é maravilhoso. O bom é isso, que quando eu tava em Londres, a diferença era 4 horas. Então não dava pra acordar e, tipo, dar bom dia pra minha mãe. Minha mãe tava dormindo, ó. Então, faz diferença.
quanto no inverno aqui, porque a gente tá teoricamente no horário de verão nosso. Tá. Então, o fuso horário são de 2 horas. Uhum. E aí, só que era inverno, e aí não tem horário de verão, e no Brasil era horário de verão, então ficava 3 horas de diferença. E, tipo, 3 horas já é muita coisa. Mas agora acabou o horário de verão aí, então tá mais tranquilo. 2 horas dá pra levar. Dá pra conversar com todo mundo, viu? Então tá bom, Rani, muito obrigada pela sua atenção. Imagina. Depois eu vou postar lá o vídeo pra você ver como é que ficou o nosso bate-papo. Então tá bom. Um beijo, Depois, Rani. se quiser continuar, a gente faz uma segunda sessão. Ai, olha, vamos ver o comentário do povo lá querendo saber de mais coisas. Obrigada, viu, Rani? Imagina, um beijo. Tchau, tchau. Tchau.